Olá! Hoje eu quero te dizer que eu tenho 11 dicas para você. 11 dicas de como detalhar melhor os móveis sob medida. Para marcenaria. Não ficar no teu pé, enchendo teu saco. Então presta atenção, hein? Tô te falando isso porque eu tenho marcenaria também. Então eu sei como é que é. Maridão na minha cola. Então segue aí as dicas. Primeira dica. Primeira dica é ótima. 3D de acordo com detalhamento. Vou te confessar que nem sempre sai assim, tá? Ainda mais quando a gente tem aquele projeto na boca do forno que o cliente está exigindo e precisa essa marcenaria e precisa fazer tanta coisa, a gente acaba não alterando o 3D e faz o detalhamento. Mas sempre que possível a gente deixa o detalhamento de acordo com o 3D. Ou seja, o 3D você faz o detalhamento de acordo com a última opção aprovada. Se o cliente pedir mais alguma alteração, você altera o 3D e depois faz o detalhamento. Por que eu te digo isso? Vou já te explicar. Porque muitos marceneiros não sabem extrair da planta, do detalhamento, ele não sabe extrair o projeto, né, as informações, e acaba se baseando por 3D. Não é o correto, eu sei, mas enfim, essa informação é muito válida, sabe por quê? Porque eu tive um cliente, antes de eu abrir marcenaria, que ele não fez com o meu parceiro, a cliente fez com a marcenaria dela, e o cara simplesmente olhou o 3D e executou o projeto pelo 3D. Não verificou nada com a cliente, profundidade nada, e seguiu. E aí nos disse assim, mas no 3D estava assim, ou seja, tomamos na espinha. Por quê? Porque o 3D não estava de acordo com o detalhamento. A prova 3D, cliente deu ok, faz o detalhamento. Segunda dica, olha essa que legal. Detalhamento de marcenaria é sozinho, sem outros detalhamentos, não é detalhamento de gesso, iluminação, junto com detalhamento de marcenaria. Oculta essas informações se não são importantes para o detalhamento de móveis. Por que eu te falo isso? Detalhamento, geralmente eu pego detalhamento de móveis junto com detalhamento de granito. Gente, só se a informação for importante. Eu até utilizo algumas informações, por exemplo, alturas de rodapé, eu deixo especificado no detalhamento de móveis, na vista frontal, como também a espessura da bancada de granito. Para quê? Para que o marceneiro, quando for executar o móvel, ele entenda que ele tem que respeitar essas medidas para chegar na altura ergonômica para o cliente. A altura de bancada de cozinha, por exemplo. Geralmente a gente trabalha de 90 a 1 metro. Depende da altura dos clientes. E aí a gente deixa especificado a altura de rodapé e a altura do tampo de granito. A altura de tampo de granito, nós trabalhamos com uma borda de 4 centímetros, mas tivemos casos sim que nós trabalhamos com uma borda de 2 centímetros. Então essas informações sim são importantes estarem junto com o detalhamento de móveis. Agora você não vai fazer uma planta de detalhamento de móveis junto com uma planta de gesso. A não ser que aquele balcão esteja no posicionamento, que é o posicionamento do gesso. Perfeito. Aí tudo bem, você pode colocar alguma informação. Mas evita. Detalhamento de móveis é detalhamento de móveis. Detalhamento de gesso é detalhamento de gesso. Detalhamento de iluminação é detalhamento de iluminação. Isso facilita na hora de produção. E sabe aquela coisa do marceneiro ficar te ligando o tempo todo, te perguntando e tirando dúvidas? Se você tiver um detalhamento bem feito, isso diminui quase que para 0%. Outra dica mega válida é a terceira dica. Separar detalhamentos por ambiente. Planta baixa do quarto do casal junto com as frontais do quarto do casal. Então pegar a planta baixa do apartamento inteiro e colocar lá só junto com o detalhamento do quarto do casal. Não, evita. Por quê? Detalhar separadamente os ambientes. Se você vai passar para marcenaria, cada marcenaria tem o seu processo de produção. Porém, nesses anos todos, passei por vários, conheci algumas, marcenarias, e geralmente é o mesmo processo. Mas, não quer dizer que são todas, mas a maioria são assim. Se na equipe tem mais de um marceneiro, eles dividem projetos. Então,
O marceneiro 01 vai ficar com o quarto de casal para produzir. O marceneiro 02 vai produzir esse banheiro. O marceneiro 03 vai produzir a cozinha. E aí você tem uma planta baixa para todos esses ambientes, acabou com tudo, né? Por que acabou com tudo? Porque eles vão ficar brigando com a mesma planta. Se ainda tiverem a noção de imprimir 2, 3 plantas, beleza, mas é gasto desnecessário. Já tenta colocar a planta baixa do quarto e a planta baixa das vistas frontais no mesmo detalhamento. Se possível, sempre imprima até uma planta maior para que fique mais fácil deles visualizarem. Olha só, 2 dicas dentro de uma, isso não vale, né? Mas tô dando. Então, evitem esse tipo de coisa, tá bom? Quarta dica, olha só que bacana. Planta baixa com medidas de profundidade e de circulação. Por quê? Porque é na planta baixa que eles vão ver a profundidade do armário, vão ver a profundidade do painel, vão ver algumas especificações de circulação. Vou te dar um exemplo. Tô lá com um projeto separado só do móvel da bancada da cozinha. Só que aí eu não tenho a planta baixa desse espaço e não sei que aquela cozinha, lá na conferência de medidas, eu tenho que deixar 80 centímetros de circulação. Ou seja, se o pedreiro deslocou a parede um pouquinho e eu vou seguir exatamente a medida do projeto e a minha circulação passar para 60, como que o marceneiro vai saber? Então é importante a gente colocar algumas cotas de circulação e colocar profundidade na planta baixa. E essa planta baixa, ela tem uma fácil visualização para o fornecedor, com cotas, com linhas explicando quais são as vistas que ele vai ver depois na frontal. Quinta dica, que é essa quinta dica para você? Essa quinta dica é, se possível, na mesma planta você colocar as frontais e a planta baixa daquele ambiente. Por quê? Meu marido me inferniza. Ele odeia ter que ficar procurando em várias plantas a planta baixa. Então, se está na mesma prancha, a planta baixa e as frontais do móvel, facilita pra caramba para eles. Por quê? Eles não têm que ficar folheando novos projetos, né? Às vezes um projeto tem 4, 5 folhas e aí fica aquele monte de folha na marcenaria. Então, é legal se você puder fazer numa prancha um pouco maior, numa A3, numa A2. A 2 eu acho que atrapalha bastante na marcenaria, mas uma prancha A3, né, em formato A3, ela facilita bastante. E aí você muitas vezes consegue colocar ali a planta baixa, por exemplo, do quarto do casal e mais 2, 3 vistas junto. Isso ajuda bastante, tá? Sexta dica. Essa dica é evitar detalhar os móveis individuais, pedacinhos de móveis. Por exemplo, no quarto de casal tem o armário, tem a cômoda, tem a cabeceira. Daí você vai lá numa folha, coloca assim, móvel 01, o armário, a planta baixa do armário e a frontal do armário. Mas você não coloca a planta total desse espaço. E aí, às vezes pode ter algumas interferências que vão te prejudicar depois. Cômoda, coloca a cômoda e coloca a frontal da cômoda, né? A planta baixa da cômoda e a frontal da cômoda. Por que eu te digo isso? Porque fica um projeto picotadinho. No começo a gente até achava interessante, falei, meu, que legal esse detalhamento, né? Ele vem por móveis. Tá, beleza, eu coloquei esse balcão em planta baixa e coloquei a frontal dele. Só que ele vai encostado na parede. Tem algum lado que a gente chama de limpo. O que é esse lado limpo? O lado que vai ficar totalmente exposto para o cliente. Tem algum lado que vai encostar na parede? Por que eu te pergunto isso? Porque às vezes nesse lado que vai encostar a parede eu não preciso levar MDF da cor até o final. É desnecessário. E aí você economiza material na produção e economiza também para o cliente. Não sei as outras marcenarias, mas aqui a nossa, a gente tem plano de corte, calcula todo o MDF que vai ser utilizado para aquele cliente. Então é importante. Se você colocar um móvel individual, eu não vou saber se tem parede ao redor ou não. Eu vou orçar a chapa e vou envelopar ele todo, com o MDF da cor, por exemplo. E às vezes teria algum canto que eu poderia economizar, tanto na marcenaria, como o cliente também poderia economizar, que não tem necessidade de orçar uma chapa de MDF naquele canto. Por isso é importante sempre ter a planta baixa do espaço junto com os móveis. Sétima dica. Essa dica
Me custou muito dinheiro no escritório até eu aprender e levar na cabeça. Aí eu aprendi. 7ª dica: sempre deixar especificado para marcenaria na legenda uma observação, inclusive em outra cor, para ficar bem grande, bem especificado. Para execução desta marcenaria, conferir medidas no local, sujeito a alterações. Eu tive um projeto que o marceneiro pegou e não conferiu as medidas novamente. E aí o que aconteceu? Ele executou exatamente pelas nossas medidas. Só que a gente conferiu o projeto no início da obra. A parede não tinha nem reboco. Depois entrou 2 centímetros aqui, 1 centímetro de lá, o pedreiro deslocou um pouquinho mais a parede e deu uma diferença de 5 centímetros. O móvel não entrou. E aí o que aconteceu? A cliente veio para cima de mim, porque o marceneiro disse para ela que seguiu conforme o projeto. Qual o meu argumento? Nenhum. Eu disse para ela que ele tinha que conferir, mas eu não tinha argumento suficiente, tive que pagar o móvel. O marceneiro levou para a marcenaria, cortou o móvel e eu tive que pagar essas horas no marceneiro para cortar. Ou seja, por uma falta de informação no projeto, que é importante eles conferir sim, eles têm que conferir em loco, fechou o negócio, vai no local, confere medidas para daí executar a marcenaria. Porém, alguns se fazem de espertos e não passam essa informação. Ou que nem esse, executou e não conferiu, e aí colocou na nossa espinha de novo. Chato para cliente e chato para mim também. Culpada eu porque não coloquei essa informação e me preveni. Sempre importante se prevenir. 8ª dica: especificar no projeto que o marceneiro, o fornecedor, tem que conferir com o cliente os eletros. Por quê? Porque quando você fez o projeto, pode ser que você fez um apartamento, quando a construtora estava no começo da construtora, a construtora estava levantando o prédio. Aí você, em cima da planta baixa, fez o projeto para o cliente. O cliente lá, naquela época, tinha uma ideia de eletros, passou uma especificação para você. Você fez o checklist, lembra o checklist? Bonitinho, né? Fez o levantamento de dados e pegou lá os dados dos eletros dele. Beleza. Você pode muito bem mandar isso para o marceneiro para ele executar, quando você conferiu isso com o cliente. Porém, em alguns casos, mais tarde, todavia, o cliente pode optar em trocar. Ele especificou um eletro, demorou muito para sair a entrega desse apartamento, surgiram eletros novos e ele quis trocar. É importante estar lá no projeto, na legenda, especificado. Conferir medidas de eletros e modelos com o cliente, para justamente você não tomar ferro de novo, que o marceneiro vai lá e vai executar com as medidas que está no projeto, tá? Lembra disso, coloca lá uma legenda com essas informações que vai fazer toda a diferença para você. Você vai se resguardar de um problema futuro. E a 9ª dica, já até cansei de fazer. A 9ª dica. Essa 9ª dica, ela é valiosa também. Lembrar sempre o seu fornecedor, o seu parceiro de marcenaria e ao seu cliente, e também, se quiser, pode deixar especificado no projeto que tem que pedir a planta elétrica e a planta hidráulica antes de instalar os móveis. Porque se furar um cano, você vai ter estresse, principalmente se acompanha a obra. Até achar o encanador, até achar onde está o registro para fechar, e dá um estresse danado. Vou dar um exemplo, tá? Nós tínhamos uma obra aqui num condomínio fechado e o marceneiro nosso foi instalar os móveis do banheiro, porém tínhamos sim a planta hidráulica, mas o encanador, olha só, tá merda. O encanador, ele não seguiu a planta hidráulica do engenheiro e resolveu fazer do jeito dele. Quando o marceneiro foi instalar os móveis, olhou ali a planta hidráulica, aqui eu posso furar, ali eu posso furar, furou onde ele a princípio tinha olhado a planta hidráulica e não ia dar problema, furou um cano e no banheiro. E para achar o registro, a construtora não deixou um registro, a segunda mancada, não deixou um registro dentro do banheiro para essa emergência. A casa inteira não tinha nenhum registro dentro de casa, tá? Só para vocês saberem. O marceneiro teve que achar uma escada e nisso a água vazando. A
água vazando. O marceneiro teve que pegar uma escada emprestada, porque a dele também não alcançava, ir por fora da casa, subir o telhado, ir até a caixa d'água, desligar o registro geral. E, final de toda essa história, o móvel ficou todo estufado. Então, ainda a gente corre risco, tá? Mesmo com a planta hidráulica a gente corre risco, mas 90% dos encanadores segue essa planta. Então é legal você ter, principalmente construtora, tenha planta hidráulica, a planta elétrica antes de instalar os móveis. Peça isso para o seu parceiro e peça isso para sua cliente. Pô, e a 10ª dica, tá? 10ª. Essa dica é uma das que eu acho mais importantes e que seria mais justa para quem tem marcenaria. Por que eu falo isso? Porque a 10ª dica diz o seguinte: especificar com seu cliente puxadores, corrediças, se vai ser invisível, se vai ser telescópica, espessura de móveis, se vai ter envelopamento, se não vai ter envelopamento. Tudo isso é muito importante para você fazer o orçamento. Então, o marceneiro que recebe essas informações, ele consegue ir mais certeiro para fazer o orçamento e o orçamento fica mais padronizado. Claro que ainda assim existem algumas informações e os processos de produzir que cada marceneiro ele segue o seu, mas se o marceneiro tiver mais informações e o projeto for o mesmo projeto, quanto mais informações ele fica mais justo para o cliente fazer o orçamento. Então especificar principalmente tipo de puxador que vai ser no móvel, tipo de corrediça que vai ser no móvel, se o móvel vai ter envelopamento ou algumas pessoas chamam de tamponamento. Esse tamponamento ele é uma moldura que vai ao redor do móvel para dar acabamento e esconder as frentes das gavetas, frentes das portas, ficar mais embutida a porta. E além disso também especificar cores de MDF. Muitos projetos estão lá, MDF cor a definir. Beleza, você tem um catálogo que o MDF custa R$500 a chapa e o outro catálogo que o MDF custa 110. Bem justo para o cliente, né? Então ele tem um orçamento lá de uma marcenaria que deu R$100.000 e a outra deu 50 mil e ninguém sabe por quê. Porque tá o MDF a cor a definir, espessura a definir, ninguém sabe o que é. Então, bem complicado isso. Se vocês conseguirem colocar essas informações e definir esse detalhamento antes com o cliente, antes de mandar para a produção, é show de bola. E a dica 11, faltou dedo, mas essa é bem bacana eu dizer para vocês. A dica 11 é o que não precisa detalhar. Realmente, o que não precisa detalhar. O que é esse não precisar detalhar? Cada marcenaria tem o seu processo de executar um móvel. Então não adianta você detalhar uma gaveta nos mínimos detalhes. É importante sim você dizer a altura que você quer a gaveta, a profundidade, mas não adianta você detalhar sarrafinho por sarrafinho, porque o marceneiro não vai seguir. O marceneiro ele tem o seu processo de fabricação e ele vai produzir a gaveta dele conforme o processo de fabricação dele. Então é besteira você ficar detalhando as gavetas, todas as gavetas, fazendo um corte do móvel e detalhando toda essa gaveta, porque o marceneiro não vai executar, ele não vai seguir, porque ele tem o processo dele de fazer a gaveta. E o outro marceneiro tem um outro processo dele de fazer a gaveta. Então o importante é o quê? Nesse detalhamento ter profundidade, altura da gaveta, especificação de puxador, tipo de corrediça. Não ficar esmiuçando detalhezinhos internos de como colar, um MDF cola aqui, outro cola ali. Ele vai fazer do jeito dele, tá? Isso, olha, em 10 anos de mercado é o que eu sempre vejo acontecer. Principalmente, o que eu acho importante, até pode colocar na especificação, olha, fundo das gavetas com MDF 6mm, laminado, só que isso é o cliente que vai ver lá no final, então não tem necessidade. Gavetas, é importante detalhar quando? É importante detalhar que nem no caso que nós tivemos. Esse projeto, ele teve um detalhamento diferenciado nas gavetas, que a própria frente da gaveta, ela tinha uns recortes e uns encaixes que servia como puxador para cliente. Aí beleza, você fazer um corte dessa gaveta, especificar esse desenho, né, desse puxador que é a própria gaveta. Senão não tem necessidade. Não tem necessidade de você fazer um corte de um guarda-roupa ali dizendo,
deixar 7 centímetros para o trilho, nananã e nananã. O cara pode usar um trilho de 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, você não sabe a espessura dos trilhos que ele utiliza. Então é besteira você colocar essas informações e olha o tempo que você vai perder detalhando esses mínimos detalhes, porque o marceneiro não vai prestar atenção, ele não vai olhar, ele vai seguir o processo dele, ele vai fazer esteticamente o que você está pedindo, mas internamente o jeito dele construir é o jeitinho dele. Vou te dizer isso porque eu tenho 3 marceneiros na nossa marcenaria, cada um monta um processo da gaveta diferente. Um faz uma parte passante, outro faz... São pessoas, eles têm o seu jeito de fazer aquilo. Não é um processo de produção, de linha de produção, é bem diferente. Eu te dei 11 dicas. 11 dicas que vão fazer muita diferença no seu detalhamento. Siga aí e me diga se você gostou. Sempre que eu puder, passo novas informações, mas essas aí são bem valiosas, tá? Levou um tempinho pra gente aprender o quanto é importante e algumas a gente só descobriu quando a gente teve a nossa própria marcenaria. E aí a gente descobriu o que eles gostam e o que eles não gostam. Porque geralmente quando é o parceiro, ele meio que não comenta muito assim pra, não haver um estresse, um constrangimento. Mas como a marcenaria é nossa e é meu marido que cuida, ele é um pouco mais sincero comigo. Então, essas dicas são bem valiosas para vocês fazerem um detalhamento bacana de imóveis, tá bom? Beijão!